Fala, meus amigos que vão fazer CDEST, como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo em paz, graças a Deus? Espero que sim. Nessa reta final aí que falta para a nossa prova, a gente vai ver agora então atendimento e trabalho em equipe, as duas matérias mais lindas, mais maravilhosas do planeta. Não é não, galera? Bom, como eu escutei todo mundo gritando, beleza, vou dar uma aula muito mais motivada. Gente, olha só, a gente vai fazer então, nessa hora aqui de revisão para a CDEST, eu vou comentar sobre atendimento, sobre trabalho em equipe, como é que você pode esperar que apareça nessa prova, falar de alguns pontos-chave, de algumas coisas que podem ser importantes para você lembrar na hora da prova, gabaritar, conquistar essa vaga e chamar a gente aqui do Estúdio Aulas para o churrasco da posse. Beleza, galera? Agora, se não der para chamar todo mundo, pode me chamar apenas que eu vou representando todo mundo aqui, não tem problema nenhum. Bora lá então, galera. O negócio é o seguinte, vamos falar então sobre atendimento. Bora acompanhar na tela já? Então, olha só, nossa dose dupla CDEST. Eu, Wendel Léo, professor das matérias de administração, e nesse mesmo dia o grande Douglas Gomes, com Código de Ética do Assistente Social e a Lei 8662 de 93. Então, olha só, galera, sobre atendimento e trabalho em equipe. Vamos começar com a parte de atendimento, então. Pode esperar na sua prova o que eu chamo de listas. Como assim listas? Em relação ao atendimento, sempre tem as listinhas dos cuidados com o atendimento, o que o servidor, o atendente, o vendedor deve tomar cuidado na hora do atendimento. Então vamos para a primeira listinha aí, ó. Aspectos essenciais para prestar um atendimento com qualidade e gerar a chamada vantagem competitiva. Então olha só, primeiro, compreensão das necessidades dos clientes, a comunicação no atendimento a clientes, a percepção e a empatia e o treinamento. Então olha só, olha aqui para mim, bora explicar cada um desses passos. Essa listinha que fala de vantagem competitiva, o que é vantagem competitiva? Não interpreta competitividade como uma pessoa sendo melhor do que a outra dentro da empresa, competitividade entre pessoas. É competitividade entre organizações. Então o que é a vantagem competitiva? É uma organização ser melhor do que a outra. Então, óbvio, mas a CDEST não tem concorrentes. Tem sim. O concorrente da CDEST é a CDEST ontem. Hoje ela tem que ser melhor do que ontem. Então, para gerar a chamada vantagem competitiva no atendimento, o atendimento tem que ter essas 4 características que eu citei aqui. Então, primeiro, compreender de verdade a necessidade dos clientes. Isso é, galera, quando o cidadão estiver ali desabafando, falando sobre problemas, sobre a questão social ali que ele precisa de ajuda, você tem que compreender de verdade o que ele está passando. Nada daquela coisa falsa do atendimento, sei. Não, é compreender realmente de verdade, entender de verdade o problema que aquela pessoa está vivendo e, obviamente, a ajuda que ela vai precisar da sua parte, para poder, de alguma forma, resolver essa questão. Então, o atendente, ele tem que realmente se colocar no lugar da pessoa que ele está atendendo. Qual é o nome técnico disso? Empatia. Capacidade que o ser humano tem que ter de se colocar no lugar do próximo. O segundo aspecto que a gente viu aí na listinha é a comunicação. A comunicação ela tem que ser perfeita. Entenda que comunicação perfeita não é necessariamente eu falar a língua portuguesa mais complexa do mundo, etc. Não. Mas é falar de uma forma que o cidadão entenda e que a gente consiga explicar uma única vez e a pessoa entender. Mas para isso, mais empatia ainda. A gente tem que se colocar mais ainda no lugar do cidadão, entendendo as suas limitações, entendendo o que ele precisa de verdade, o que ele quer de verdade e o seu jeito de ser. Para isso a gente tem que entender de ferramentas de comunicação, ferramentas que envolvem psicologia, antropologia, sociologia, toda essa questão humana que a gente estuda lá em gestão de pessoas, mas também estuda em atendimento, relações humanas e marketing e vendas, para os outros concursos aí que tem essas matérias no edital. Em terceiro, percepção e empatia. Eu tenho que conseguir perceber de verdade como é que aquela pessoa está, perceber de verdade as suas características, as suas limitações, os seus anseios, e para isso a gente tem que estar muito mais atento. O segredo da comunicação é aquela frase que a nossa avó sempre fala, 2 ouvidos e uma boca, para ouvir mais e falar menos. E obviamente a empatia, como eu já disse, se colocar no lugar da pessoa. E por fim o treinamento. Tem gente que parece que nasceu já atendendo, que já nasceu ali pronto para atender, para vender, para trabalhar de alguma forma com essas questões que envolvem o trato com as pessoas. Mas ainda assim é necessário treinamento. Por quê? A exigência do cliente, do consumidor, do cidadão do século XXI aumenta a cada dia.
E como essa exigência aumenta, aquilo que você considera o máximo hoje da sua capacidade de atendimento, amanhã já não serve mais. E a gente tem que acompanhar essa evolução. E, obviamente, órgãos públicos como a CEDEST e tantos outros criam produtos e serviços sempre e a gente tem que se atualizar e ser treinado em relação a esses produtos e serviços. Então essa é a primeira listinha do que pode vir a cair em alguma questão na sua prova. Vamos voltar aí para a tela? Então, recapitulando aí na tela, quais são esses aspectos? Compreensão das necessidades dos clientes, comunicação no atendimento a clientes, percepção e empatia e o treinamento. Outra listinha que está aqui na tela, ó. O serviço de atendimento ao público é um processo resultante da sinergia de diferentes variáveis. O comportamento do usuário, a conduta dos funcionários envolvidos direta ou indiretamente na situação, a organização do trabalho e as condições físico, ambientais e instrumentais. Então, olha só, explicando cada um deles, o comportamento do usuário. Olha aqui para mim, gente. O comportamento do usuário é o comportamento do cidadão, o comportamento do cliente. E, gente, ele pode estar do jeito que ele quiser. Se ele tiver calado, falante, carente, grosso, estúpido, ele está do jeito que ele bem entender. Claro que, poxa, né, é errado isso, né? A pessoa, eu estou ali para atender, a pessoa vai descontar a raiva do universo em mim. Mas aí que tá, galera. Olha o nome da sua profissão daqui para frente. Servidor. Você está ali para servir. Para servir a quem? A qualquer pessoa, a qualquer cidadão. Você não está ali para servir apenas as pessoas simpáticas. Você está ali para servir a pessoa. Então, quer dizer, embora seja uma conduta errada, né, por parte de qualquer pessoa que venha com agressividade, você está ali para servir, então pronto, acabou. Você precisa ter paciência, ser um monge budista, né, para conseguir, de alguma forma, atender bem aquela pessoa, mesmo ela descontando a raiva do universo em você. Então, o primeiro aspecto é o comportamento do usuário. Vamos voltar aí para a lista? Olha aí na tela os outros aspectos. A conduta do funcionário envolvido direta ou indiretamente na situação. É aqui, gente, que você tem que ter uma paciência enorme. É aqui que, de alguma forma, você tem que atender na plenitude da paciência, da empatia, de verdade se colocar no lugar da pessoa. Nós também temos problemas, mas na hora do trabalho eu vou ter que isolar esses problemas enquanto eu estou atendendo o cidadão. Terceiro, organização do trabalho. Imagina tudo ser perfeito, mas a sua mesa de trabalho, sua estação de trabalho está bagunçada. Você não consegue localizar os arquivos, você não consegue localizar os documentos, você mal tem uma caneta ali que funcione para o cidadão assinar alguma coisa. Então, o trabalho tem que estar devidamente organizado, senão vai passar uma péssima imagem de qualidade no atendimento. E, por fim, as condições físico, ambientais e instrumentais. Esse é o único aspecto, galera, que não depende do atendente, depende do órgão. Por quê? Porque esses aspectos, obviamente, por exemplo, se tem cadeira para as pessoas sentar, se tem água, se o ar-condicionado está ligado ou não, se está quebrado ou não, isso não depende do atendente. Mas olha aqui para mim, não depende do atendente, mas se as condições físico, ambientais e instrumentais estiverem ruins, em quem que o cidadão vai descontar? Fala aí para mmim. No atendente. Então o que acontece, gente? Embora isso não dependa do atendente, o atendente precisa brigar, entre aspas, pelo cidadão na busca dessas condições positivas, físico-ambientais e instrumentais. Então, de alguma forma, também é responsabilidade por parte do atendente. Quando se coloca, então, que esses são os aspectos que resultam em sinergia no atendimento, o que é sinergia? A sinergia é definida numa frase bem legal. O coletivo é muito maior do que a mera soma das partes. Bonito isso, né? Mas isso é sinergia. O que isso quer dizer? Que não é apenas o bom trabalho de cada pessoa isolada, mas todas essas pessoas juntas, trabalhando em equipe, né, de uma forma coesa, unida, perdão, gera um resultado muito melhor do que a mera soma das partes. Isso é sinergia. Vamos para outra listinha, então. Essa listinha que eu vou mostrar agora para vocês, gente, é uma das mais importantes para essa prova da CEDEST. Quer ver? Olha aí para a tela, então, para a gente acompanhar o que é essa listinha. Ó, fatores a serem considerados para um atendimento satisfatório. Aí a gente tem 8 fatores. Atendimento pessoal, cordialidade, organização, precisão, tolerância, né, objetividade, clareza e concisão, discrição e conduta. Então, olha só, esses 8 fatores são extremamente importantes e eu vou explicar para vocês cada um desses fatores. Então, olha só, explicando para vocês, então, cada um desses fatores
né, para que o atendimento possa ser considerado satisfatório. Primeiro, atendimento pessoal. O que é o atendimento pessoal? O atendimento pessoal, gente, ele está muito ligado à sua imagem propriamente dita. Aquela frase, a primeira imagem é a que fica, ela é uma mentira. A última imagem é a que fica, porque se fosse a primeira imagem a ficar, certamente os relacionamentos durariam eternamente, nenhum namoro terminaria. E os namoros terminam justamente por causa da última imagem, não da primeira. Então, o atendimento pessoal ele tem muito a ver com o seu vestuário, ele tem a ver com o aspecto visível que o cidadão ali percebe no momento do atendimento. Então, é o vestuário, a roupa, a sua postura corporal, a sua postura gestual, tudo isso compõe, de alguma forma, o atendimento pessoal. Então, assim, quando a gente fala dessa questão do atendimento pessoal, né, a gente está falando, obviamente, de aspectos que envolvem aquilo que o cidadão vê logo de cara. Segundo aspecto, cordialidade. Olha aqui para mim, gente, toma um tempão sem olhar para vocês. Cordialidade. O que é ser cordial? Muita gente confunde que cordialidade é atender sorrindo, é atender brincando, e não é exatamente isso. É ser educado. Na realidade, é a soma de tudo isso. Se cair na sua prova o conceito de cordialidade, é a soma da empatia com a simpatia. É a soma dos dois. Então, o que é ser cordial? É ser empático, me colocar no lugar da pessoa, e também ser simpático, atender com educação, atender sorrindo, com leve sorriso, não com aquele sorriso que vira do avesso, mas enfim, atender de uma forma harmoniosa, também me colocando no lugar do cidadão. Isso é cordialidade. Terceiro aspecto que a gente viu aí, que eu já expliquei agora há pouco, organização. Né? O ambiente de trabalho estar organizado, de forma geral, você localizar os documentos, localizar as informações que você precisa rapidamente, né, para ter uma boa qualidade no atendimento. Quarto aspecto, precisão. Uma das piores coisas que existem é ser atendido por alguém que não é preciso, né, por alguém que dá uma volta para poder explicar aquilo que você perguntou. Então, a precisão é você, o cidadão perguntou, responda aquilo que ele perguntou. E naquela resposta, tome cuidado de não falar tudo o que você sabe sobre o produto ou serviço. Você vai saber por quê já já, quando a gente conhecer os passos do atendimento. Outra questão, tolerância. Você vai ter que ser tolerante, meu amigo, minha amiga, porque o cidadão que procura Sedest, ele está com problemas. Ele não está lá, ele não vai até a Sedest para, deixa eu passar na Sedest para dar um abraço naquele servidor. Talvez no futuro, depois dele ser bem atendido, ele até venha fazer isso. Mas de forma geral, não, galera. De forma geral, o cidadão vai para lá com problemas, e problemas sérios. E você vai ter que ser tolerante, porque você vai ter que, de alguma forma, se colocar no lugar dessa pessoa e ajudá-lo a resolver esses problemas sérios. E provavelmente ele desconte algum problema da vida dele em você. Sexto aspecto, objetividade, clareza e concisão. Isso é muito parecido com a precisão, mas ser objetivo, claro, conciso, falar de uma forma clara, que o cidadão entenda, falar repetidas vezes para o cidadão ter que entender, saiba, a falha é sua, não é do cidadão que não está entendendo, não. A gente tem que ter a empatia, se colocar no lugar da pessoa, explicar de uma forma que realmente a pessoa entenda e perceba aquilo que a gente está colocando ali. Outro aspecto, discrição. Você tem que ser discreto. Gente, a trabalhar na Sedest, você vai se envolver, vai conhecer problemas sérios de algumas pessoas. E alguns desses problemas, talvez, na sua opinião, não sejam tão sérios assim, sejam motivos de um sorriso, de uma chacota. E, gente, se for motivo para isso, você nem serve para trabalhar lá. Porque você vai atender as pessoas que realmente precisam de uma questão social por parte do governo, e você é o representante do governo naquele momento, você é o representante do Estado na solução da vida daquelas pessoas naquela hora. E ser discreto é extremamente importante. De repente comentar em casa sobre uma situação que você vivenciou lá na Sedest, e essa pessoa comenta com outra, essa outra posta no Instagram, enfim, discrição total. E por fim, conduta. Se a tua conduta na vida pessoal não for condizente com uma conduta excelente profissionalmente, você pode até, inclusive, responder a um processo disciplinar por parte da comissão de ética, né? E responder aí a sanção da censura, se não for algo mais grave. Então, quer dizer, a nossa conduta pessoal,
ela está diretamente ligada, né, ao nosso aspecto profissional. Tudo o que você venha a fazer fora do horário de trabalho, ainda que no seio da sua família, pode ser um objeto de análise para a vida profissional. Então a conduta, ela tem que ser perfeita. Imagina, por exemplo, né, de repente você não me conhecia, aí você foi ontem à noite no boteco, viu lá um gordo barbudo, parecido com o César Menotti Fabiano, caído no chão, chorando, bebendo, até dizer chega, né, sentado na sarjeta com o cachorro da rua lambendo minha boca. Aí no dia seguinte você vai assistir esse aulão e tá lá, cara, esse não era o professor que estava ontem no boteco enchendo a cara? Será que teria a mesma credibilidade? Provavelmente não. Então a conduta, e eu não estava ontem, tá, gente? É só um exemplo, é só um exemplo. Então, quer dizer, a conduta ela tem que ser fantástica, ela tem que ser extraordinária. Quantas pessoas a gente até não admira profissionalmente, mas que a conduta da vida pessoal não é exemplar, ou que acaba manchando sua vida profissional. Então, esses são os 8 aspectos, né, os 8 fatores a serem considerados para um atendimento ser chamado de satisfatório. Tá aqui tranquilo? Então, olha só, a gente viu as 3 primeiras listinhas que a gente tem que tomar cuidado, né, de forma geral no atendimento. O que a gente vai ver agora são dicas do atendimento propriamente dito, desde o momento que a gente cumprimenta o cidadão até o momento que a gente se despede. Então, olha só, alguns pontos que são importantes, acompanhando aí na tela. Primeiro, observe a sua fisionomia, né? Qual a impressão que você está passando para outra pessoa. E isso é extremamente importante de ser avaliado, porque o que acontece? O nosso rosto, ele retrata o nosso sentimento. Então, por exemplo, imagina, você vai atender a pessoa chega, bom dia, aí você assim, bom dia. Que cara que eu tô passando com isso, gente? Tédio, sono, raiva de estar vivo, né? Então a pessoa tem que chegar, você tem que chegar então mó feliz, bom dia, bom dia! Não, gente, pelo amor de Deus, né? Tem que ter o equilíbrio. O teu rosto, ele retrata aquilo que você sente. Wendel, eu tenho dificuldade de retratar aquilo que eu sinto com o meu rosto. Como você não vai fazer uma plástica, então treina na frente do espelho. Né? É importante, olha para o espelho, perceba o rosto que você faz e o sentimento que ele passa. Continuando aí na tela, algumas dicas aí de atendimento pessoal, então. Ó. Procure envolver-se com a pessoa com a qual está atendendo. Né? Demonstre interesse pelo que está sendo falado por ela. Ouça com atenção, olhe nos olhos. Isso é extremamente importante, olhar nos olhos. Conversar com pessoas que não olham nos nossos olhos, além de desviar a atenção, é uma falta de respeito. Então, imagina a seguinte situação, olha aqui para mim. Eu estou aqui olhando para a câmera, óbvio, nesse caso olhando dentro do teu olho, aí no teu computador, no teu celular. Aí imagina eu continuar dando essa aula, então, falando, olhando para cá. Então, gente, é extremamente importante olhar nos olhos, porque olhar nos olhos transmite segurança, transmite que a pessoa realmente está se importando com você. Gente, daqui a pouco você está olhando aí dentro da sua casa para cá, para ver para onde que eu estou olhando. Então, quer dizer, além de ser um desvio, uma barreira na comunicação, o fato de não olhar nos olhos não transmite confiança. Outro aspecto, né? Estabelecer esse clima de confiança. Volta aí para a tela para a gente ver esse último aspecto dessa tela. Estabelecer um clima de confiança. Os usuários adoram atendentes que transmitem confiança nas informações que lhes são prestadas, né? Que os tratam com cordialidade e afeição. Continuando aí na tela, então, as dicas. Ó. Cumprimentar o cliente. Regras para cumprimentar o cliente. Ó. Reconheça imediatamente o cliente. Fique em pé e mostre respeito. Sorria para mostrar cordialidade. Apresente-se e trate o cliente pelo nome. Olhe nos olhos do cliente, aperte a sua mão e ofereça assistência. Né? Ao dizer, por exemplo, posso ajudar? Mas, gente, não é bem assim do jeito que está escrito aqui, não. Vamos explicar melhor? Olha aqui para mim. Primeiro, ó, reconheça imediatamente o cliente. Quem nunca entrou numa loja e parece que nenhum vendedor percebeu a sua presença? Aí você começa a se perguntar, será que eu morri porque ninguém está me vendo? Né? Já aconteceu isso comigo ao entrar numa loja uma vez. Aí eu pensei assim, eu devo ter emagrecido. Mas aí eu lembrei que eu não tinha emagrecido. Então, quer dizer, por que as pessoas não estavam olhando para mim? E aí depois que eu fiz um showzinho lá, a parte da loja, gritei, ninguém vai vir me atender não, tal. Aí veio um monte de gente. Aí eu soube o porquê que não vieram me atender. Eu fui perguntar sobre uma camisa que estava na vitrine, que era para presente, para dar para meu pai, e o vendedor falou assim, senhor, antes de eu falar que era para o meu pai, né? Eu falei, eu queria ver essa camiseta, tá, essa camisa. Senhor, não tem do seu tamanho. Gente, eu fiquei triste na hora. Aquilo doeu, doeu muito, porque não tem do seu tamanho. Caramba, mas não é para mim, meu Deus do céu, é para presente. E outra, não tem do meu tamanho, então não vem ninguém me atender? Que raio. Gente, eu sou gordo, fazer o quê?
Se a loja não tem do meu tamanho, tudo bem, vem e fala comigo, dá atenção, fala um oi, né? Além do problema de não ter do meu tamanho, a pessoa ainda despreza a minha existência. E outra, era para presente. Então, quer dizer, é importante reconhecer o cliente. Mesmo que estejam todos ocupados e o cliente tem que esperar um pouco, que algum cristão diga assim, opa, tudo bem, eu já venho te atender. Pronto, pelo menos a pessoa já vai ter a percepção de que daqui a pouco ela será atendida, né? E com isso a ansiedade pelo atendimento diminui, pela espera no atendimento vai diminuir. Outra, ficar em pé para mostrar respeito. Claro, obviamente, que você trabalha sentado, é importante no início do atendimento, ao receber o cidadão, ao receber o cliente, você se levanta, fica em pé. Aí você o cumprimenta com as regras que eu já vou explicar, convida a sentar. É como se você estivesse indo buscar o seu cliente para trazer para o seu ambiente, que é a sua mesa. E outro detalhe, quando você fica em pé para iniciar o atendimento, significa dizer o seguinte, larguei o que eu estou fazendo, a minha atenção é toda sua. Então é extremamente importante ficar em pé. Se cair em prova, e cai. Ficar em pé no início do atendimento, claro, quando possível, é importante. Outra, sorria para mostrar cordialidade, né? Então, cuidado com esse sorriso, gente. Esse sorriso não pode ser aquela coisa exagerada, né? Parece que você vai virar do avesso, que vai estourar todas as veias aqui que você tem no pescoço. E tem gente que sorri exageradamente. Então é um leve sorriso. Vai iniciar o atendimento? Olá, meu nome é Wendel, seu nome é? Estou aqui para ajudá-lo. No que posso ser útil? Percebe? Um leve sorriso. Então, quer dizer, e cuidado para isso não soar como falso. Agora, eu cometi um erro enorme ao falar essa frase. Você conseguiu identificar qual erro foi? Se você não identificou, daqui a pouco eu digo qual foi. Outra, apresente-se e trate o cliente pelo nome. Todo mundo gosta de ser chamado pelo nome. Não há quem não goste, a não ser quem não gosta do próprio nome. Tem um amigo meu que se chama Evangevaldo, e ele não gosta que se diga, oi, Evangevaldo, né? Ele prefere que se diga Vange, Valdo, enfim. Tem pessoas que não gostam do nome. Então, por exemplo, e tem gente que a gente conhece pelo nome e acha que é o nome, não é. Pergunta para o Douglas Léo, professor de informática aqui do Estúdio Aulas, qual é o nome dele. Não tem Léo no nome dele. Eu não vou nem falar do Léo Matos, porque o Léo Matos é o chefe. Mas não pergunte o nome do Léo também, não. Então, gente, olha só, o Wendel Léo é de verdade, tá? O meu Léo tá na carteira de identidade. Então, olha só, brincadeira à parte, tem gente que não gosta do nome, aí você tem que respeitar. Mas a pessoa falando o nome, trate-a pelo nome. Se você tiver dificuldade no atendimento de lembrar do nome da pessoa, anota o nome ali ao lado e você vai olhando para esse papel, daqui a pouco você assimila. Né? Olhar nos olhos é sempre importante, como eu já citei. O aperto de mão é importante. Só que você já percebeu que tem gente que não aperta a sua mão, estraçalha a sua mão? Né? Parece que é medir força. Já tem outras pessoas que pegam com nojinho, né? Com a pontinha do dedo e já larga rápido e já limpa na camisa. Então, quer dizer, o aperto de mão, gente, ele tem que ser firme, sem estraçalhar a mão e sem nojinho. Pô, Wendel, mas o cidadão ali, ele realmente está fedendo, ele está sujo. Cara, depois você vai no banheiro e lava a mão. Você vai trabalhar na Cedeste, meu irmão, minha irmã. Você está ali para atender população com problema social, entenda isso. Isso é uma profissão maravilhosa. Se você passar nesse concurso, se sinta abençoado 2 vezes. Uma porque você vai realizar o teu sonho de ser servidor e outra que você vai ajudar o próximo, galera. Direta ou indiretamente. Que órgão fantástico, que profissão maravilhosa vocês terão. E eu desejo que você, que está assistindo esse vídeo, realize esse sonho. E não deixe de me chamar para o churrasco da posse. E oferecer assistência. Posso ajudar? Esse é o erro que eu acabei falando para vocês naquele exemplo. Você nunca vai iniciar um atendimento com uma frase fechada. Posso ajudar? Não. Acabou o atendimento. Sempre com pergunta aberta, que permita que o cliente responda muito mais do que um mero sim ou não. Beleza? Continuando aí na tela, então, a continuidade do atendimento, né? Entenda os sentimentos do cliente. Então, primeiro, ouça atentamente, são os 2 ouvidos e uma boca que eu falei agora há pouco. Né? Faça perguntas de sondagem e elucidação. Como eu falei, a gente chama isso de perguntas abertas, que não tenha como resposta um mero sim ou não. Deixe claro que você está entendendo o assunto. Né? Mostra que você está vivo. Não fica lá só com cara de paisagem, ouvindo, sem assimilar nada. Faz algumas expressões do tipo, sim, claro. Repete a última palavra que a pessoa usou, mas cuidado com a repetição. Se você ficar certamente vai parecer um motor tentando pegar, mas não um atendente profissional. Mantenha um tom de voz cordial, embora tenha algumas pessoas que não tenham um tom de voz cordial, você precisa se esforçar nisso. E, obviamente, com tudo isso, você vai acabar demonstrando confiança.
Continuando aí na tela, outros aspectos, né? Ponha-se de verdade no lugar do cliente. Como é que eu demonstro empatia pelo cliente? Se o cliente reclamar, mostre algo com que ele concorde. Cuidado com isso, galera. Olha aqui para mim. Se o cliente reclamar, mostre algo que ele concorde. Então imagina, o cliente chega, o cidadão chega, essa Sedesp é uma porcaria, esse ar-condicionado não funciona, essa fila está enorme, os atendentes não prestam. Aí o que você tem que responder? É verdade, cliente, a Sedesp não presta, o ar-condicionado é uma porcaria, a gente aqui também não presta não. E aí? Não, pelo amor de Deus. Se o cliente reclamar, diga algo que ele concorde, mas não é você concordar com a reclamação dele. É dizer algo que ele concorde no seguinte aspecto. Cliente, cidadão, vamos supor que seja um banco, né, que normalmente no quinto dia útil está muito cheia a agência. Cliente, reconheço a sua reclamação, ela faz sentido. No entanto, hoje é o quinto dia útil. É normal que a agência esteja cheia. Tu concorda que ao falar isso, não tem como ele discordar de você? Ele vai concordar, porque é o óbvio. Por que é importante falar algo que a pessoa concorde depois que ela briga, reclama de alguma coisa? Porque a próxima coisa que você venha dizer, a tendência dela é de concordar de novo com você. Então, quer dizer, eu faço ela concordar comigo para que ela concorde na minha próxima frase. E assim você vai conduzindo o atendimento. Sabe o que é isso? Técnica de PNL, Programação Neurolinguística, Inteligência Emocional no atendimento, que é extremamente importante. E por fim, demonstrar preocupação genuína, preocupação de verdade, né, com o cliente. Outra coisa que é importante, gente, resolva você mesmo as necessidades do cliente. Essa coisa de não puxar a responsabilidade para você passa uma péssima imagem no atendimento. Você tem que chamar a responsa para você. Você virar e falar, ah, isso é só com o supervisor, ah, isso é só com o gerente. Essa pessoa vai procurar diretamente o gerente, o supervisor da próxima vez. E aí você não vai ser o elo que interliga esse processo todo decisório e de satisfação do cliente. Se for algo que realmente depende do supervisor, depende do cliente, que seja você a pessoa a procurar o gerente e dar a resposta para o cidadão. Você está chamando a responsabilidade para si. Oferecer apoio adicional, se necessário, é importante. Se necessário, virar para o cidadão no final do atendimento, em que mais posso ser útil? É uma pergunta legal. Não vou falar que não é. Ela é muito bacana. Mas toma cuidado com uma coisa. Se a fila está enorme, se você já resolveu o problema do cidadão e talvez oferecer esse apoio adicional, faça com que o cidadão fique mais 1 hora ali sendo atendido por você enquanto a fila está gigantesca. Então é questão de bom senso, né? Ofereça apoio adicional se necessário. Bom, vou me despedir do cliente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que agradecer a esse cliente pela presença dele, pela oportunidade de atendê-lo. Wendel, isso não é muito falso? Agradecer ao cliente pela oportunidade de atendê-lo? Não mesmo, gente. Para pensar uma coisa. Se não existissem cidadãos com questões sociais a serem resolvidas, esse órgão sequer existiria. Se esse órgão não existisse, não teria esse concurso. E não tendo esse concurso, a vaga não seria sua e você não seria servidor público a partir desse concurso da Sedesp. Então, quer dizer, o simples fato do cidadão existir, você já tem que agradecê-lo, porque esse é um fator que faz originar o seu trabalho. Seu trabalho não existiria se não existisse o cidadão. Então, agradecer é importante. Agora, vamos supor que o cidadão foi mal atendido, está indignado, está bravo, está saindo de lá esbravejando. Tu ainda vai agradecer? Obrigado pela visita. Não, gente, pelo amor de Deus, bom senso. Né? Pedir, por exemplo, para a pessoa retornar. Volte sempre. Gente, tem situação que o volte sempre não cabe. Quer ver? Vamos supor que você trabalha numa funerária. Atendeu a família lá, tal, fez todo o velório, o enterro lá do falecido. E aí você ainda vai falar para a família, volte sempre. Gente, ninguém quer voltar numa funerária. Ninguém quer voltar num hospital. Ninguém quer voltar numa delegacia. Entenda? Então, delegacia, hospital, funerária, volte sempre. Não, gente. Pelo amor de Deus. Wendel, e na Sedesp? Depende da situação que você vai contribuir para a solução da vida do cidadão. Dependendo da situação, por que não volte sempre? Mas é a questão de bom senso. Ao se despedir, é uma prática de etiqueta organizacional a gente entregar o nosso cartão de visita, né, para o cidadão. Então, olha só, gente, sobre o cartão de visita, toma cuidado com uma coisa. O cartão de visita, ele retrata você. Então, vamos supor, vou pegar esse controle remoto aqui, fazendo de conta que é um cartão de visita. Se você entregar o cartão de visita assim, ó, tá aí meu cartão, pega aí, qualquer coisa me liga. Ele vai pegar e jogar fora. Você não deu valor naquilo. Você tem que entregar o seu cartão de visita de frente, assim, ó. Cliente, cidadão, tá aqui o meu cartão, aqui tá meu WhatsApp, aqui tá meu e-mail.
O que você precisar, conta comigo. E entregar sim, de frente. Quando a pessoa pegar, ela vai pegar de frente, com o seu nome. Toma cuidado de deixar o seu nome de cabeça para cima. Ele vai pegar de frente. Então, quer dizer, provavelmente ele vai dar muito mais valor para esse cartão de visita do que você entregando de qualquer jeito. Isso é uma regra de etiqueta empresarial, a forma de entregar o cartão de visita. Se ele tiver uma orelhinha, se ele tiver uma sujeirinha, joga fora, não serve, porque como ele retrata a sua imagem tem que estar perfeita. Beleza, galera? Então essas são algumas dicas de atendimento direto. Vamos voltar para uma outra listinha agora? Acompanha aí na tela a próxima listinha. O atendimento de qualidade é um processo de 7 etapas. O que são as 7 etapas do processo de qualidade? Olha só. 7 etapas sequenciais, que se você pular uma delas, o atendimento não presta e você vai errar na hora da prova. Então, veja bem, essas 7 etapas são sequenciais. Cada uma delas tem um significado diferente. Eu dou minha cara a tapa se não tiver uma questão na sua prova sobre uma dessas 7 etapas ou sobre as 7. Sempre que tem atendimento no edital, quase sempre esse assunto cai. Bora conhecer cada uma das 7 etapas então? Voltando aí para a tela. Primeira etapa, prospecção e qualificação de clientes. Nessa etapa, galera, é antes do atendimento, tá? Ocorre antes. Nessa etapa, é o momento que você vai fazer um levantamento do dia que você terá pela frente. Quem você vai atender? Que tipo de problema você vai atender nesse dia? Depois de um tempo, na Cedeste ou em qualquer outro emprego, você acaba criando rotinas e percebendo nessas rotinas como que as pessoas, os problemas que normalmente ocorrem naquela época da semana, naquela época do mês, e com isso você consegue prospectar e qualificar, se preparando melhor para o dia de trabalho. Segundo passo, pré-abordagem, também ocorre antes do atendimento. Na pré-abordagem, eu levanto a ficha daquele cliente, eu muno, né, de informações, verifico se o computador realmente está ligado, se as informações estão disponíveis, dou aquele último tapa no visual, vejo se a roupa está legal, se a barba está legal, se a maquiagem está legal, e aí então, respira fundo e bora para o atendimento. Terceiro passo, abordagem. Aqui é o atendimento propriamente dito, é o início. Na abordagem é onde entra o bom dia, boa tarde, boa noite. É onde entra, por exemplo, boa dia não, né? Bom dia. É onde entra, por exemplo, você falar seu nome, perguntar o nome do cidadão. É onde entra, por exemplo, olhar nos olhos, o aperto de mão, que eu falei agora há pouco. E terminar a abordagem com uma pergunta aberta ou fechada, gente? Aberta. Fazer o cidadão falar. E aí encerrou a abordagem. O cidadão falou, explicou o problema, tudo que ele está vivendo, naquilo que você pode ajudar, e aí vem a sua resposta, que é o quarto passo, a quarta etapa, né, do atendimento, o quarto passo. Apresentação e demonstração. Aqui, galera, não falar tudo que sabe. Nunca falar tudo que você sabe sobre aquele produto ou serviço que o cidadão, por acaso, né, tem a necessidade. Por quê? Você vai se limitar a responder ao que o cidadão colocou e vai deixar as chamadas cartas na manga. Por quê? Olha o próximo passo, gente. Superação de objeções. Provavelmente o cidadão dirá não para alguma coisa, ele não concordará com alguma coisa, ele vai questionar alguma coisa. Se você falar tudo o que você sabe sobre o produto ou serviço, você não vai ter argumentos para contornar as objeções, que é o próximo passo. Então, você vai falando mais detalhes do produto ou serviço de acordo com as objeções da pessoa. Beleza. Contornou todas as objeções? Então é o momento do fechamento. No caso da Cedeste, como não é venda, você vai fechar de que forma? Você vai fechar agradecendo, então, a presença dele. Você vai fechar perguntando se pode ser útil mais alguma coisa, se couber essa pergunta. Você vai fechar o atendimento mesmo, porque tem mais pessoas para você atender na fila. E é importante fazer o acompanhamento, chamado follow-up, para depois a manutenção. O que é esse acompanhamento ou follow-up? Olha aqui para mim de novo. Imagina o seguinte, faz de conta que a gente está no presencial, eu estou aqui no balcão te atendendo, e você está aqui na minha frente, obviamente, e terminou o atendimento. E agora você vai embora. Obviamente, você sai daqui, eu já vou começar a atender a próxima pessoa. 99% das pessoas que saem de uma área de atendimento, quando forem colocar o pé para fora da porta, olham para trás, procurando a pessoa que o atendeu. Você acha que não? Observe o seu próprio comportamento para você ver que não, se não. E, gente, quando a pessoa olha para trás, procurando quem o atendeu,
ele até já levanta a mão para se despedir. Então imagina, a pessoa que acabou de ser atendida, olha para trás, já levanta a mão para se despedir e percebe que o atendente não está olhando para ele, já está dando atenção para outra pessoa. Aí a pessoa fica até sem graça, né? Que levanta a mão e vai embora, passa a mão na cabeça para disfarçar e vai embora. Agora imagina, você atendente, mesmo já atendendo a outra pessoa, fica ali meio que de olho. E quando a pessoa olha para trás, você pelo menos faz assim, opa, até mais, hein? Tudo de bom. E volta aqui a atenção para a pessoa que você está atendendo. Essa pessoa vai sair com uma percepção de que o atendimento foi maravilhoso. Isso é psicológico. De novo, é programação neurolinguística, é inteligência emocional, é empatia. Então é extremamente importante fazer esse acompanhamento do cidadão. Se for possível levá-lo até a porta, melhor ainda, se for possível. E por fim, a última etapa que eu havia comentado, manutenção, que é o pós-venda, é o pós-atendimento. É entrar em contato com esse cidadão para ver como é que está a execução do serviço. No caso da CEDEST, você vai ter que fazer muito isso, de entrar em contato com o cidadão para saber se ele recebeu os serviços ali que foram comprometidos, como é que está a condição dele, o acompanhamento dele, né, se dá principalmente após o primeiro atendimento. Então, é extremamente importante. Em lojas comerciais, empresas comerciais, é mandar um e-mail de aniversário, é mandar um WhatsApp chamando para conhecer a nova coleção, enfim. Aí se inicia o que a gente chama de marketing de relacionamento. O relacionamento com o cliente, o relacionamento com o cidadão, ele começa depois que o primeiro atendimento ocorre, seja ele telefônico ou presencial. E aí começa a se criar um relacionamento, o que a gente chama de pós-venda, manutenção ou chamado marketing de relacionamento. Beleza, galera? Esses são os 7 passos do atendimento. Bora dar sequência? Acompanhando aí na tela, então, a sequência de dicas aí de coisas que você vai encontrar nessa prova da CEDEST. Gente, é certo que vai cair algo sobre comunicação, porque comunicação é a principal ferramenta do atendimento. Então, olha só, típica questão de comunicação é perguntar sobre os elementos da comunicação. São 6 elementos. O emissor, o receptor, o meio de comunicação, o canal de comunicação, o conjunto de códigos e o contexto. Então, olha só, galera. Vamos acompanhar aqui na tela, ainda aqui na tela, só que agora na tela branca, o seguinte. Para que a comunicação exista, então, em primeiro lugar, obviamente, tem que ter um emissor. Quem é o emissor? Quem inicia a comunicação. Então, nesse caso da nossa comunicação aqui, eu sou o emissor, obviamente, você que está assistindo é o receptor. Então, em segundo lugar, existe o receptor. Quem é o receptor? É o destinatário da comunicação, obviamente, a quem a comunicação se destina. O fato de existir um emissor e um receptor garante que a comunicação ocorra? Não. A gente tem que ter também um canal de comunicação. E, ao mesmo tempo, um meio de comunicação. Cuidado, pelo amor de Deus, para não confundir os dois conceitos. Canal de comunicação é a forma pela qual a comunicação ocorre. Essa forma é genérica, gente. Então, quais seriam as formas, os canais de comunicação? A fala, a escrita e, por exemplo, a mímica, os gestos, né? Também é um canal de comunicação. Aí a gente tem um meio de comunicação. Meio, galera, sempre é um instrumento... Gente, desculpa a letra, minha letra já não ajuda muito, e escrever nessas telas aqui realmente é um pouquinho complicado. Então, olha só, o meio é instrumento físico pelo qual a comunicação ocorre. Nesse momento da nossa comunicação, qual é o instrumento físico? Internet, celular, o seu computador, a câmera aqui no estúdio. Por fim, a gente tem um conjunto de códigos que deve existir na comunicação. Então, por exemplo, nesse nosso momento aqui da aula, qual é o conjunto de códigos que está sendo utilizado? Língua portuguesa é o conjunto de códigos, que é dominado por mim, entendido por vocês, então a gente consegue se entender. E por fim, o 6º elemento da comunicação é o contexto. O que é o contexto, gente? O assunto de que se trata. Então vamos revisar? Nesse momento da aula, qual é o contexto? Os elementos da comunicação. Qual é o conjunto de códigos que a gente está utilizando aqui? Língua portuguesa. Tendo como instrumento físico a internet, o seu computador, o seu celular, a câmera, o microfone, como instrumento físico. Usando como canal de comunicação, nesse exato momento, a escrita e a fala. Tendo vocês como destinatário e eu como emissor. Vocês como receptores e eu como emissor. Tranquilo? Volta aqui para mim, então. Fácil, né, gente? Você acha que é assim que a banca cobra? A banca vai cobrar questões para você
entendendo esses conceitos, interpretar. Quer ver um exemplo? Questão de prova, tá? João, servidor público, atende aquele cidadão com tamanha paciência, explicando diversas vezes o mesmo procedimento para garantir que o cidadão, perdão, entendeu bem direitinho. O que acontece então? No final do atendimento, o cidadão até elogia tamanha paciência do servidor. É correto afirmar que houve um problema de decodificação. Certo ou errado? E aí, lascou, né, gente? Porque olha só, se está dizendo que o servidor teve paciência e que ainda o cidadão elogiou essa paciência, tu vai falar que houve um problema? Mas houve. A questão é se houve um problema de decodificação, que é o que a pergunta está colocando, ou se ocorreu um problema de codificação. E aí você tem que interpretar as duas palavras. O que é decodificar? É traduzir. Quem traduz é o receptor. O que é codificar? Codificar é colocar em códigos, é emitir. Quem codifica é o emissor. Então, quando a questão afirma que o servidor explicou e o cidadão não entendeu, só depois de muito tempo que ele veio a entender e até elogiou, e afirma que houve um problema de decodificação, está querendo afirmar que a culpa foi do receptor. E aí? A culpa foi do receptor? Não. Gente, na teoria da comunicação, sempre o culpado é o emissor, sempre. Então, por exemplo, se eu explico algo aqui e vocês não entendem, de quem que é a culpa? Pode falar, vai, eu estou ouvindo. Eu sei que é minha. Você explica algo para o seu parceiro, para a sua parceira, e eles não entendem, de quem que é a culpa? Deles. Você fala um troço para sua avó que é surda, de quem que é a culpa? Dela, que é surda, não entendeu. A culpa nunca é tua. Gente, põe na cabeça, na hora da prova, pelo menos, a culpa sempre é do emissor. É o emissor que tem que ter empatia, se colocar no lugar do próximo. É o emissor que tem que entender as limitações da outra pessoa. É o emissor que tem que conduzir a comunicação. Então, se a pessoa tem que explicar várias vezes para outra pessoa entender, é porque essa pessoa explicou errado. Ela tem que explicar do jeito certo a primeira vez, entendendo as limitações desse cidadão. Aí você pode dizer assim, mas Wendel, tem gente que é mais lenta, tem gente que é mais devagar. Você pode até falar de forma ofensiva. Tem gente que é lerda, tem gente que é burra. Pode existir a gente que for, o tipo de ser humano que for. É você que está iniciando a comunicação, você tem que se colocar no lugar da pessoa. Você tem que entender as limitações dela e falar de uma forma que ela entenda logo de cara, na primeira vez. Então não houve um problema de decodificação, houve um problema de codificação, questão errada. É assim que as bancas cobram, gente. Cuidado com esse tipo de questão sobre comunicação na sua prova. Já que a gente está falando de comunicação, que além de servir para atendimento, é elemento importante de trabalho em equipe, né? Então aqui a gente já está indo para a transição do assunto. Vamos conhecer então as principais barreiras ou ruídos na comunicação que pode ocorrer no atendimento e também no trabalho em equipe. Acompanhe na tela então quais são as principais barreiras ou ruídos na comunicação. Primeiro, sobrecarga, omissão, distorção, arrogância, postura verbal inadequada, postura gestual inadequada, jargão, gírias e preconceitos. Essas são as barreiras ou ruídos que caíram na sua prova. Então olha aqui para mim para a gente conhecer cada uma delas. Sobrecarga, obviamente, é uma das maiores barreiras ou ruídos na comunicação. Quem nunca, por sobrecarga de informações, parou de assimilar porque não conseguia absorver mais nada? Eu acredito que muita gente. Então a sobrecarga, ela não é só o excesso de informações, mas também a repetição. Não tem momentos que a pessoa está explicando para a gente, ela acha que a gente não entendeu, e ela repete a explicação, e repete, repete. A intenção é boa, mas isso dá sono. Então, como eu acredito que vocês não tenham entendido o conceito de sobrecarga, acho que eu vou explicar de novo. Então a sobrecarga de informações é quando a pessoa fica repetindo aquele conceito porque acha que a pessoa não entendeu. E isso, obviamente, dá um certo cansaço, dá um certo sono. Eu acho que eu não fui tão claro. Então a sobrecarga de informações é quando a pessoa fica excessivamente repetindo. Tá vendo, gente? Daqui a pouco você está mudando de canal, né? Daqui a pouco você está colocando na Globo, né? Porque vai dar sono se eu ficar repetindo aqui. Então tá aqui exemplos de sobrecarga. Omissão e distorção geralmente andam juntas. Omitir parte da informação, até para que a pessoa entenda melhor, é barreira. Porque eu estou omitindo a informação, eu não tenho que omitir a informação, eu tenho que explicar de outra forma. Distorção, que é modificar a informação para a pessoa entender melhor, talvez. A intenção é boa, mas você está distorcendo. Então, por exemplo, se uma auxiliar de enfermagem no hospital for abordada por uma mãe desesperada, querendo notícias sobre o filho que está na UTI, e a auxiliar de enfermagem sabe que o moleque morreu,
e ela responde, mãe, olha, seu filho não está muito bem. Isso é omissão da verdade, isso é distorção da verdade. Ah, então o certo é o auxiliar de enfermagem falar que morreu? Também não, porque essa obrigação é do médico. Isso foi uma questão que caiu numa prova do HFA, Hospital das Forças Armadas, há alguns anos. Então, assim, omitir, distorcer, mesmo que com boa intenção, não esquece, de boa intenção o inferno está cheio. Então, não é legal você omitir ou distorcer. Então, isso não é bacana. Outra, arrogância. Gente, quantas pessoas extremamente arrogantes, você não consegue prestar atenção na informação por causa da postura arrogante dela. Só que às vezes, gente, a arrogância é uma defesa. De repente a pessoa está usando da arrogância porque é uma autodefesa para se expor. Mas até aí, o emissor é assim, mas o receptor não tem nada a ver com isso. É considerado barreira na comunicação. Atrapalha a comunicação posturas de arrogância. Postura verbal e postura gestual. Gente, horrível falar com alguém que fala errado. Nós veve, nós fomos, nós vortemos, porque a perca disso, a perca daquilo, é perda, pelo amor de Deus. Eu vejo um monte de gente falando perca, mas enfim. Galera, falar errado não deveria ser normal, mas na língua portuguesa o pior é que é, porque a língua portuguesa é muito complexa. Mas tem erros que doem, tem momentos que você vai prestar mais atenção no erro da pessoa do que no discurso. Então, obviamente, é barreira. Postura gestual. A postura gestual inadequada também é barreira na comunicação. Os gestos, eles reforçam a comunicação. Olha o que eu acabei de fazer agora, sem querer. Os gestos reforçam, ó, estou reforçando. Só que, por exemplo, tem regras para gesticular quando você está se comunicando com outra pessoa. Por exemplo, se eu começar a me gesticular assim, do jeito que eu estou fazendo aqui, percebe que as minhas mãos estão fora do quadro. Você vai querer olhar dentro do computador ali lá para cima para ver onde é que minha mão está, e o discurso se perde. Como da mesma forma, se eu gesticular aqui para baixo, você não está vendo o que eu estou fazendo. Sei lá o que você vai imaginar o que eu estou fazendo aqui. Então, quer dizer, os gestos, por exemplo, se eu estou me comunicando em vídeo, obviamente os gestos eles precisam percorrer esse caminho, né, esse limite que eu estou fazendo aqui para vocês. Olha que perfeição, gente, eu consegui fazer esse limite, né, sem nem olhar. Estou brincando, aqui tem um monitor aqui na minha frente. Então, olha só, na conversa presencial, a mesma coisa, os gestos não podem ultrapassar a linha do queixo e nem tampouco a linha da cintura. Então, postura gestual inadequada, barreira na comunicação. Outro exemplo de barreira, uso de jargão, termos técnicos utilizados por elementos do mesmo grupo. A gente não vai entender. De repente, 3 advogados falando de uma causa complexa, né? De repente eu estou vendo lá meus amigos Gustavo Salles, né? o Júnior de Oliveira, né? Conversando sobre uma causa complexa lá que eles estão debatendo. Eu não vou entender nada do que eles estão falando. Então, quer dizer, como se eu começar a falar para eles também sobre marketing, endomarketing, empowerment, coaching, mentoring, outplacement, outsourcing, eles também não vão entender nada. Então, o uso de jargão é barreira na comunicação. Agora, se a banca perguntar, o uso de jargão é uma barreira na comunicação entre elementos do mesmo grupo? Aí a questão está errada. De forma alguma, entre elementos do mesmo grupo atrapalha. Gíria também é barreira na comunicação, porque a gente acha que a gíria quebra gelo, abre porta, aproxima. E não, galera. A gíria não abre porta, a gíria incomoda. Você, então, por exemplo, num atendimento formal na Cedeste, entra lá o cidadão e você... E aí, meu brother, beleza? E é um senhor de 90 anos. Não vai dar certo. Então, quer dizer, mas então eu posso usar a gíria adequada para o público adequado? Não. Você está no ambiente de trabalho, é questão profissional. Você pode falar de forma simples, mas o uso de gíria é barreira. E outro, o Brasil é tão gigante, a gente tem gírias regionalizadas. Por exemplo, recentemente eu estava dando aula em Porto Alegre. Lá tem as gírias típicas de lá, que eu não entendo muita coisa, mas eu estou começando a aprender. Aqui em Brasília a gente tem as nossas gírias, massa, véi, né? Enfim. Então, quer dizer, na realidade aqui a gente tem uma mistura de gírias. Então, gíria, nem pelos regionalismos, nem por aproximação, é sempre considerado barreira, nunca por nenhum dos dois motivos. Não tem justificativa. E por fim, preconceitos. Qualquer preconceito é barreira na comunicação. O homofobismo, o machismo, o feminismo, o racismo, todos os ismos são barreiras na comunicação. Se você é coxinha, se você é mortadela na política e aí tem preconceitos com quem pensa diferente, barreira na comunicação. E até preconceitos singelos. Por exemplo, quando eu encontro com a minha avó, eu falo mais alto. E ela sempre fala para mim, fala mais baixo porque eu sou velha, mas não sou surda. Então, quer dizer, é um preconceito. Eu vejo uma pessoa mais velha, falo mais alto porque eu acho que é surdo. Preconceito também. Preconceito carregado de boas intenções, com anjinhos, né, sobrevoando. Mas lembra, de boa intenção o inferno está cheio.
E as bancas sempre vão criar questões que aparentemente são bem intencionadas e ela quer te pegar. Então, todas essas são as principais barreiras ou ruídos na comunicação. Beleza, gente? Acompanhando aí na tela, então, bora passar para trabalho em equipe. Trabalho em equipe, apesar que eu já estou falando de trabalho em equipe, porque comunicação é ferramenta de trabalho em equipe, e todos esses aspectos de atendimento, de alguma forma, também o são. Mas vamos ver o conceito, né? Acompanhe aí na tela, então. Trabalho em equipe. Cada vez mais o trabalho em equipe é valorizado, porque ativa a criatividade e quase sempre produz melhores resultados do que o trabalho individual. As equipes têm mais fontes de informação e são mais criativas. O trabalho em equipe incrementa a aprendizagem e a satisfação das pessoas. Quando participam de um processo de decisão, os membros da equipe aprendem mais sobre si próprios. Continuando aí na tela, vai cair na tua prova o seguinte, gente, e aí eu já reforço com esse texto que eu acabei de ler. A diferença de grupo para equipe. Muita gente acha que é sinônimo. Sabe qual é a principal diferença? É o seguinte, galera, um grupo, eu posso ter até as pessoas juntas fisicamente, mas cada um faz o seu. Isso é um grupo. Numa equipe, eu posso ter até as pessoas distantes, fisicamente falando, mas todos fazem e sabem o trabalho de todos. Todos fazem e sabem o trabalho de todos. Então, quer dizer, dentro de um grupo, os resultados, eles são o quê? Individuais. Dentro de uma equipe, obviamente, os resultados eles são coletivos. Então, com base no texto anterior, olhando aqui para mim, a gente viu, então, que o texto falava sobre a questão de cada vez mais o trabalho em equipe ser valorizado. Então, o que ocorre? Valorizar o trabalho em equipe é importante porque hoje em dia, gente, ninguém faz nada sozinho. Hoje em dia, trabalhar com, assim, apenas você não consegue, é tanta sobrecarga de trabalho, é tanta coisa para a gente fazer. Então, é importante trabalhar de forma unida, coesa, numa verdadeira equipe. Isso a cada dia mais é valorizado. Eu posso até trabalhar distante fisicamente da pessoa, mas eu tenho que saber o trabalho dela, eu tenho que ajudá-la no trabalho dela, eu tenho que ajudar como pessoa para que ela também desenvolva um bom papel e, consequentemente, valorize os resultados coletivos da equipe. Quando que um grupo, então, passa a ser uma equipe? Dá uma olhada aí na tela, o que tem que acontecer para um grupo passar a ser uma equipe? Primeiro, quando há uma definição clara de objetivos e metas. Tem definição clara de objetivos e metas, eu já posso dizer que aquilo passa a ser uma equipe. Divisão clara de papéis e funções. Embora todo mundo saiba fazer o papel de todo mundo, cada um tem a sua própria tarefa. E a indefinição de papéis e funções pode comprometer o trabalho em equipe. Tem que ter ajustes interpessoais, porque você vai estar trabalhando com pessoas diferentes de você. Você vai ter que ser tolerante, as pessoas tolerantes também com você, entender as limitações das pessoas e as pessoas também entenderem as suas. Obviamente, conflitos existirão e eles terão que ser resolvidos. Definição da organização do trabalho e dos níveis de autonomia. Quem manda em quem? Embora a equipe tenha que trabalhar unida e coesa, a hierarquia tem que ser respeitada. E tem que ter relações efetivas entre si e com o líder. Né? Eu não posso apenas me relacionar bem com a galera e não me relacionar bem com o chefe. E vice-versa. A relação tem que ser multilateral e positiva para todos os lados. Continuando aí na tela, então, tem desvantagem do trabalho em equipe? Não, não tem desvantagem, a não ser que seja mal executado. Quer ver? Ó? Como desvantagens do trabalho em equipe, podem ser citadas a pressão que o indivíduo recebe, a dominação de um membro na discussão e a sobrecarga de tarefas. Então, quer dizer, numa equipe, você pode receber uma pressão um pouco mais exagerada que os outros, isso atrapalha. Ou então, um certo membro sempre querer dominar a discussão e não conseguir abrir a guarda, né, para que a sua opinião também prevaleça. E, obviamente, a sobrecarga de tarefas. Mas percebe, se isso ocorre, é porque o trabalho em equipe não está sendo bem executado. Então, não é que isso seja uma desvantagem do trabalho em equipe por si só. É uma desvantagem do trabalho em equipe mal feito. Continuando aí o texto. Atualmente, vemos que muitas empresas deixam de lado o aspecto comportamental das pessoas em equipe, em função da maior importância conferida a seus conhecimentos e habilidades técnicas. Para isso é extremamente importante, então, que a gente acabou de ver, a tal da comunicação. A comunicação, fora vários outros elementos, ela tem que ser perfeita dentro de uma equipe. Continuando, fatores que atrapalham o trabalho em equipe. Primeiro, competitividade e individualismo. Se o trabalho em equipe é coletivo, não cabe as pessoas serem competitivas entre si e individualistas. Segundo, sobreposição de ações. Vai chegar um momento que você não sabe o que você tem que fazer primeiro.
Isso atrapalha o trabalho em equipe. Indefinição das atribuições. Tá, meu cargo é técnico administrativo, mas o que eu faço? Tudo que mandarem, né? Enfim, essa indefinição de atribuições também atrapalha o trabalho em equipe, porque você vai perceber que de repente você está sobrecarregado e outro colega não. Ter um líder autocrático, né? Aquele líder do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não vai rolar trabalho em equipe com líder autocrático. Falta de tolerância e cortesia também atrapalha muito o trabalho em equipe. Assim como a ausência de comunicação e de liderança. Já que eu vou trabalhar em equipe, a comunicação ela tem que ser perfeita, a liderança também. Não saber ouvir e falar na hora certa, obviamente atrapalha o trabalho em equipe, aquela história dos 2 ouvidos e uma boca que eu tanto já falei aqui nesse aulão. Arrogância e soberba, além de barreira na comunicação, também atrapalha o trabalho em equipe. Falta de disciplina, tem lá a equipe e você sempre chega atrasado nas reuniões. Obviamente isso também atrapalha. Perdão. Estrelismo atrapalha o trabalho em equipe, né? Você se achar mais importante que os demais. Posturas autoritárias certamente atrapalham o trabalho em equipe, porque é humildade em primeiro lugar. Assim como a falta de treinamento e de objetivos e não saber quem é quem na equipe também atrapalha. Gente, olha aqui para mim. Esse assunto do trabalho em equipe ele é tão importante, mas tão importante e tão desprezado por algumas pessoas. Por exemplo, recentemente, lá no estado de Goiás, teve o concurso da Assembleia Legislativa do estado de Goiás para o cargo de policial administrativo. Tinha a redação. Sabe qual foi o tema da redação? Trabalho em equipe. Fatores que auxiliam e interferem no trabalho em equipe do servidor público perante o cidadão. E aí, galera, esse assunto é importante ou não é? Bora continuar aí na tela, então, outras dicas sobre trabalho em equipe, acompanhando, então, aí no seu monitor. Olha só, existem 4 estágios de desenvolvimento de equipe. Então, no importante estudo feito nos anos 70, o psicólogo Tuckman identificou 4 estágios de desenvolvimento de equipes que visam ao sucesso, conforme relata Koptke no ano 2000, sendo eles, letra A, formação. Nesse estágio, as pessoas ainda estão aprendendo a lidar umas com as outras, pouco trabalho é feito. Tormenta. Tem-se uma época de difícil negociação das condições sobre as quais a equipe vai trabalhar. Aquiescência é a época na qual os papéis são aceitos, posse do problema, e as informações circulam livremente. E a letra D aí, realização, quando a execução do trabalho atinge níveis ótimos, não há mais problema. Deixa eu explicar melhor para vocês esses níveis aqui, olha aqui para mim. Nesses níveis aí de trabalho em equipe, o que isso significa? Então, olha só, formação. A formação da equipe é quando ocorre, então, a primeira junção das pessoas, elas estão se conhecendo, se apresentando, obviamente, quase nada é feito. E, obviamente, as pessoas estão aprendendo a lidar umas com as outras, estão se conhecendo. Primeiro dia de Big Brother, por exemplo, todo mundo amigo, de mãos dadas, aquela coisa toda. Tormenta. Tormenta é o segundo estágio, fica difícil negociar, porque você começa a se apegar aos defeitos das pessoas, você não entende ainda os seus pontos fortes e fracos, você não entende ainda como aquela pessoa pensa, então começa um primeiro estágio, provavelmente, das pessoas defenderem seu próprio ponto de vista. Por exemplo, 3 dias depois do Big Brother. Eu estou citando o Big Brother como exemplo, mas eu acho que assisti só a primeira edição, tá? Nunca mais assisti, não. Mas deve ser a mesma coisa até hoje. Aquiescência, que fase é essa? Os papéis começam a ser aceitos, você começa a entender melhor a pessoa, você começa a aceitar melhor as características dela. Big Brother na fase final, quando tem só 3, 4 habitantes na casa. E por fim, a realização, né? Quando a execução do trabalho atinge níveis ótimos, e aí todo mundo já se aceita, todo mundo já se entende, isso ocorre, obviamente, perdão, com o tempo de convívio. Então esses são os 4 estágios do desenvolvimento de equipes que podem cair na tua prova. Galera, essas são as dicas que eu tinha para dar para vocês sobre a questão de trabalho em equipe.